manipulação de carboidrato no fisiculturismo. Eu diria assim que esse assunto é, é algo que eu acho um diferencial no trabalho de muitos coaches e de nutricionistas, é a manipulação de carboidrato durante uma dieta, em particular durante uma dieta para competição. Que essas estratégias de manipulação de carboidrato, elas funcionam melhor no contexto fisiológico de uma dieta pré-competição, né? E aqui eu vou explicar com vocês, vão entender um pouco melhor. Mas dá para fazer esse tipo de manipulação no off-season, até dá, mas não funciona tão bem quanto funciona no período pré-competição. Ou seja, Dudu, mas e se não for para um fisiculturista? Basicamente, quando a gente está falando de um cutting, uma dieta, o ponto principal é que elas funcionam melhor no contexto de uma dieta hipocalórica, beleza? Então, antes de falar especificamente de diferentes estratégias que ciclam carboidrato, eu vou dar uma introdução ao metabolismo de carboidratos. Viu, pessoal? Se tiverem dúvida, vocês mandem no chat, né? Eu sei que agora estou começando, mas... E tentem sempre manter as perguntas dentro do contexto do que eu estou explicando aqui, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo de carboidrato. Primeiro é o seguinte, quando a gente come qualquer alimento ali com fonte de carboidrato, esse alimento vai ser digerido, degradado em moléculas menores, que são os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, e é só nessa forma que o nosso corpo, que o nosso intestino absorve o carboidrato, na forma mais simples, que é a forma de monossacarídeos. A partir do momento que boa parte, né, do carboidrato vai ser degradado em glicose ou frutose. A frutose pode chegar até o fígado e lá no fígado virar glicose, né? Enfim, quando a glicose vai chegar no fígado e depois vai para os outros, uma parte vai ser metabolizada ali no fígado e uma parte vai para os outros tecidos, né? E quando a glicose entra dentro da célula, ela vai sofrer o processo de degradação, que é basicamente como o nosso corpo usa a glicose como fonte de energia, né? Então, quando você está fazendo uma refeição, o teu corpo ele tem preferência inicialmente para usar o carboidrato como fonte de energia, né? E a insulina tem esse papel importante de fazer essa sinalização tanto para as células captarem a glicose, como também estimular a sua oxidação, ou seja, a glicólise. Então, a glicólise ela pode ser de dois tipos: a glicólise aeróbia e anaeróbia, certo? A glicólise aeróbia é a principal forma que o nosso corpo usa a glicose como fonte de energia. É basicamente glicose seguindo duas moléculas de piruvato, depois acetil-CoA, e esse processo resulta em 32 ATP, né? Então, esse é o processo principal que ocorre na maioria das células do nosso organismo logo depois das refeições. E, e a glicólise anaeróbia é um processo que ocorre... Tá sem som aí? Como é que tá? Tá ok? Pessoal que tiver sem som, provavelmente vocês têm que olhar aí no computador de vocês. Bom, a glicólise anaeróbia, ela acontece numa situação que você não tem a presença de oxigênio, principalmente. Por exemplo, as hemácias são células que não têm mitocôndrias. Então, esse processo sempre está ocorrendo nas hemácias, né? E durante a atividade física também pode ocorrer glicólise anaeróbia, porque esse é um processo que a taxa de produção de energia é mais rápida do que a glicólise aeróbia. Então, quando você está contraindo músculo em alta intensidade, alta velocidade, esse processo aqui ele pode predominar, dependendo da intensidade do exercício. Por quê? Porque essa via da glicólise anaeróbia, ela é muito mais rápida que a glicólise aeróbia. Só que a glicólise anaeróbia, a produção de energia é apenas de 2 ATP por molécula de glicose. Então, o rendimento da glicólise aeróbia é muito maior, 32 ATP por molécula de glicose. É por isso que quando o indivíduo treina numa intensidade mais alta,
o estoque de glicogênio vai acabar mais rapidamente. Beleza? Bom, e aí, na glicólise aeróbia, a gente tem um conjunto de reações ali, depois que o piruvato entra na mitocôndria e forma acetil-CoA, a gente tem esse conjunto de reações químicas, que vai gerar aqueles 32 ATP. Eu não vou falar em detalhes aqui do ciclo de Krebs, mas enfim. E o que é o produto final da glicose? Né? O que a glicose vira no final das contas? Você produz 32 ATP e no final você tem a produção de dióxido de carbono e água. É isso que acontece com o carboidrato no fim das contas. Para a produção de energia, o nosso corpo pega a molécula de glicose e o final disso é que você vai gerar dióxido de carbono e água. Bom, uma parte da glicose, então, boa parte da glicose que a gente vai ingerir pela alimentação pode ser metabolizada no fígado, mas uma parte vai circular na corrente sanguínea. E o principal tecido que vai captar essa glicose é o músculo esquelético, né? E o músculo faz isso graças à ação da insulina. Então, o papel importante da insulina é o quê? Ela facilita a entrada de glicose dentro do músculo, né? Só que aquela glicose que, que, que não for utilizada no momento, ela vai ser armazenada como glicogênio, né? Tem gente que esquece disso, às vezes a pessoa fala assim, mas se tiver excesso de glicose vai virar gordura. A glicose pode virar gordura pela via da lipogênese, mas esse é um processo que ocorre em menor... ele ocorre em situações mais específicas e precisa comer uma boa quantidade de carboidrato para ser algo significativo, né? Então, a glicose que não é usada imediatamente pelo organismo logo depois da refeição, ela vai ser armazenada como glicogênio no fígado e no músculo, né? Então, esse processo aqui da síntese de glicogênio é estimulado pela glicogênio sintase, né? E pela insulina. E num processo... E depois, quando o indivíduo está sem se alimentar, a gente tem o glicogênio armazenado no fígado e no músculo, né? O glicogênio hepático, olha aqui, ó. No fígado a gente tem uma quantidade ali de 70 a 100 gramas de glicogênio e no músculo varia da quantidade de músculo que a pessoa tem, certo? Então por isso que eu coloquei uma faixa bem ampla aqui de 300 a 700 gramas, tá? Bom, o glicogênio hepático é muito importante aqui, ó, pessoal, quando eu coloquei principal característica, né? O glicogênio hepático, ele fornece glicose para todos os tecidos. Isso é muito importante no período entre as refeições e durante o jejum, né? Porque, assim, o nosso corpo, no geral, os órgãos, eles são flexíveis na forma que usam energia. Se não tem carboidrato, começa a usar gordura como fonte de energia. Se tem carboidrato, dá preferência ao uso do carboidrato. Mas alguns tecidos em particular, eles são dependentes de glicose, né? Principalmente o cérebro e as hemácias. E o nosso cérebro usa pelo menos 100 gramas de glicose por dia, tá? Então pense aí, converte 100 em calorias. O cérebro gasta ali diariamente umas 400 calorias, 400 e pouco, né? Só o cérebro. Então, veja como, mesmo que o cara não use muito, né? O cérebro é um grande consumidor de glicose. Eu falo assim, né? O cérebro gosta de um docinho. Então, o cérebro pode usar corpos cetônicos num período posterior se falta glicose, mas a preferência dele, quando você tem carboidrato, é usar a glicose como fonte de energia, né? E quem fornece essa glicose para o cérebro nesse período que a gente não está se alimentando é o fígado, né? Através da glicogenólise, né? E quem que ativa essa glicogenólise? A glicogenólise é a quebra do glicogênio, né? Quem ativa isso são aqueles hormônios ali, ó. O glucagon e a adrenalina. E a enzima que faz a quebra do glicogênio é a glicogênio fosforilase. E ela está estimulada justamente quando os níveis de insulina estão baixos, a gente tem aumento da produção de glucagon e o glucagon faz essa quebra do glicogênio. Tá aí o glicogênio muscular. O glicogênio muscular a gente só vai utilizar quando a gente está fazendo contração muscular. Então é por isso que o glicogênio muscular ele é consumido de acordo com a atividade do indivíduo, tá?
E quem faz a quebra do glicogênio muscular é a adrenalina. E o cálcio também tem esse papel importante, né? Agora, o glicogênio muscular, diferente do glicogênio hepático, ele só fornece glicose para o músculo, tá certo, pessoal? Então, preste atenção. Se você, durante o sono, como você está em repouso, você não vai depletar o glicogênio muscular. Você vai depletar apenas o glicogênio hepático, né? Então, o glicogênio hepático sempre está sendo consumido nos períodos entre as refeições, quando a gente está sem comer, né? Pela glicogenólise. E quando o estoque de glicogênio hepático vai diminuindo, nosso corpo vai fazendo glicose a partir da gliconeogênese, né? Então, aqui está ilustrando, né, que a insulina estimula a síntese de glicogênio, e quando a insulina está baixa, a gente tem a glicogenólise, né? E a glicogenólise é estimulada pelo glucagon e pela adrenalina quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, né? Então, a gliconeogênese é um processo que ocorre principalmente nos períodos entre as refeições e durante o jejum, e é basicamente aquilo, a gente tem uma reserva de glicogênio hepático ali, e essa reserva vai diminuindo. Conforme essa reserva vai diminuindo, esse processo aqui vai se tornando mais importante, né? Basicamente, é uma forma do nosso corpo formar glicose a partir de outros compostos que não são carboidratos, como aminoácidos, lactato e glicerol, né? Os aminoácidos são os principais substratos da gliconeogênese. Então, a gliconeogênese sempre acontece. Se você tiver numa dieta hipocalórica e low carb, vai ser um processo ainda mais importante. Porque se você não está consumindo carboidrato da dieta, o teu corpo vai ter que fazer glicose. Por quê? Porque o cérebro, as hemácias dependem de glicose. Mesmo o cérebro se adaptando a usar corpo cetônico numa dieta low carb, ainda assim ele usa uma certa quantidade de glicose diariamente. Então, como é que na falta de carboidrato na dieta, esse processo se torna muito importante, tá? E aí é basicamente você tem a formação de carboidrato a partir de proteína. E quais são os hormônios que estimulam isso? Justamente os hormônios que são antagônicos da insulina. São aqueles hormônios que eles aumentam quando os níveis de insulina estão reduzidos. E quando a insulina está aumentada, eles estão reduzidos, né? Então, o glucagon, a adrenalina, cortisol, todos eles atuam ali no fígado, estimulando a gliconeogênese. Embora ela aconteça nos rins de forma importante também, tá? Vamos olhar para a insulina agora. Bom, tanto a insulina como o glucagon, eles são hormônios importantes para a homeostase da glicose, né? Como vocês sabem, o nível de glicose no sangue durante o jejum, ele vai variar em torno de 70 a 99, uma glicose normal. Por que a glicemia não pode ser zero? Por que ela não pode ser mais baixa? É? Por que a glicose ali não pode ficar zerada? Por que sempre tem que ter glicose no sangue? Né? Já se perguntaram isso? Por que o cara não pode medir a glicose lá da zero? Por que sempre tem que ter glicose no sangue? Isso, exatamente. O cérebro ele é dependente de glicose. Então, se o nível de glicose cair demais, quem vai sofrer, como pode se dizer assim, o cérebro fica desnutrido, né? E o cérebro desnutrido já era, né? Então, quando ocorre hipoglicemia, por exemplo, né? A gente tem uma série de ações de outros hormônios para o quê? Para manter os níveis de glicose no sangue ali acima de 70. Claro, a pessoa pode ter uma glicemia de 60 sem ter sintoma de hipoglicemia, né? Mas a gente sempre tem que ter glicose, porque a glicose no sangue ela sempre está alimentando o nosso cérebro, né? Bom, a insulina ela é importante porque ela aumenta a captação de glicose pelos tecidos, como o músculo, tecido adiposo, através do aumento dessa proteína aqui, GLUT4. É o GLUT4 que traz a glicose para dentro da célula, e esse GLUT4 ele é estimulado pela insulina. A insulina também vai estimular o uso do carboidrato como fonte de energia e seu armazenamento como glicogênio, né? Então, a glicólise, a insulina estimula as enzimas que convertem a glicose em piruvato e acetil-CoA.
e a glicogênese, ou seja, parte daquela glicose que não for utilizada como fonte de energia vai ser armazenada como glicogênio, né? Aqui essa figura para ilustrar, qualquer coisa vocês aumentem aí. Fica muito claro como que ocorre quando a gente se alimenta, a insulina, o pâncreas libera insulina para estimular a captação de glicose para fazer síntese de glicogênio, né? Quando os níveis de açúcar no sangue estão reduzidos, o pâncreas vai liberar o glucagon e a função do glucagon é o quê? Como você não está consumindo carboidrato, o glucagon vai usar as reservas de carboidrato, principalmente do fígado, né? Porque a ação do glucagon é no fígado. Lá no fígado ele vai estimular a quebra do glicogênio em glicose, né? E também o glucagon pode estimular a gliconeogênese, né? Principalmente quando a pessoa está com estoque de carboidrato reduzido. Bom, então a insulina é importante porque ela aumenta a captação de glicose pelos tecidos, a síntese de glicogênio, mas ela também estimula a síntese proteica e a síntese de lipídios. Então, por isso que a insulina é conhecida como hormônio anabólico por excelência. Agora, esse efeito da síntese proteica dela não é grande coisa, né? Não dá para esperar que vai ficar grande por tomar insulina, porque o efeito da síntese proteica é muito. O efeito dela mais importante é na inibição da degradação proteica, ou seja, a insulina é mais um hormônio. Quando se fala do metabolismo de proteína, a insulina é um hormônio mais anticatabólico do que anabólico propriamente, tá? E por isso que gera muita confusão, né? Porque assim, tem gente que olha para a insulina assim, mas a insulina aumentada favorece a síntese de gordura, a lipogênese, né? Outro fala assim, não, mas por outro lado, a gente tem que estimular a insulina no pós-treino porque a insulina é anabólica, porque ela estimula a síntese proteica. E toda essa confusão de quem fala que a insulina é vilã porque favorece a síntese de gordura ou porque ela é muito anabólica porque favorece a síntese proteica, porque as pessoas não entendem que tem muito mais coisa envolvida quando se fala de anabolismo ou catabolismo, né? Bom, aqui está mostrando as ações da insulina no tecido, é onde que ela atua principalmente, no músculo e no tecido adiposo, favorecendo a captação de glicose, né? E aí no músculo ela favorece a síntese de glicogênio, a síntese proteica, e no tecido adiposo ela favorece a captação de glicose, a lipogênese e inibe a lipólise, tá? Vamos lá então. Essa figura aqui bonitinha eu que fiz. Só por vocês terem, eu acho muito legal, porque aqui vocês conseguem ter uma dimensão dos efeitos fisiológicos da insulina, né? Como ela atua nos diferentes metabolismos de carboidrato, proteína e gordura. Então, onde tem a flechinha aqui, ela está estimulando, e quando tem a barrinha ali, ela está inibindo os processos. Vamos lá. Então, aqui, ó, captação de glicose, glicólise, glicogênese, síntese proteica, lipogênese, ela estimula tudo isso, né? E aí, aqui no os processos que ela inibe. Ou seja, quando a insulina está aumentada, ela vai estimular o uso do carboidrato como fonte de energia e vai inibir a oxidação de gordura, né? Aí as pessoas falam assim, viu, mas é melhor estar com a insulina baixa, porque se a insulina estiver baixa, a gente vai estar estimulando a oxidação de gordura o tempo todo, a queima de gordura o tempo todo. Mas essa é uma visão extremamente simplista, né? É o cara achar que ele vai comer gordura, por exemplo, e vai continuar emagrecendo. Na verdade, no fim das contas, tudo depende do déficit calórico. Se você tem uma dieta com mais carboidrato, teu corpo usa o carboidrato como principal fonte de energia. Se tua dieta é baixa em carboidrato, a principal fonte de energia é gordura. Mas não quer dizer que é só gordura corporal, porque se você estiver comendo bastante gordura vindo da alimentação, essa gordura que você está usando como fonte de energia quando a insulina está baixa, ela é reposta por essa gordura que está vindo da dieta, né? Então, às vezes, a gente vê nesses blogs low carb essa simplificação, né? Porque o carboidrato estimula a insulina e quando a insulina está aumentada, não queima gordura. É verdade, mas a insulina não fica aumentada o dia inteiro. Você come uma refeição, a insulina sobe, no momento ela vai cair. E a insulina é apenas um mediador do metabolismo, né? Se ela
ali, ó, ela está aumentada, o corpo usa o carboidrato como fonte de energia. Ela está reduzida, o corpo usa a gordura. Mas não é isso que vai determinar a perda de peso ou o ganho de peso. Não é a simples ação da insulina. Claro que se a gente tiver um comprometimento, por exemplo, na ação dessa insulina, o processo de perda de gordura pode ser dificultado quando a gente tem, por exemplo, resistência à insulina, né? Então aqui é uma figura bem simples, né? Obviamente, tem que tomar cuidado, é extremamente simples, mas só para mostrar que, óbvio, a insulina, quando está aumentada, ela estimula a lipogênese, a formação de gordura, e inibe. Quando ela está reduzida, a gente tem aumento da oxidação de gordura, beleza? Bom, aqui num período que você fica mais tempo sem comer, a insulina fica baixa e você está oxidando gordura, né? Durante o sono, por exemplo. Aí tem gente que tem medo de comer carboidrato na última refeição, porque acha que vai estar atrapalhando esse processo. Mas, pessoal, esses picos de insulina aqui, eles são dependentes da quantidade de alimento que você está comendo, né? Então, quando o indivíduo está em déficit calórico, normal que os picos de insulina vão ser mais reduzidos. Então, não é a insulina que vai determinar ou não se você vai perder ou não ganhar gordura. É o balanço energético. Agora, como eu falei, se o indivíduo tem algum problema em relação à sensibilidade à insulina, ser resistente à insulina, isso pode dificultar o processo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a sensibilidade à insulina. Bom, a necessidade de carboidratos, né? Por que a gente vê muito, quando a gente vê recomendações de carboidrato para hipertrofia, a gente vê às vezes uma faixa muito ampla, por exemplo, 4 a 8 gramas por quilo, né? Não dá para você ter ali a quantidade boa de carboidrato para hipertrofia é 5 gramas por quilo. Então, essas diferenças se devem principalmente a essa questão de sensibilidade à insulina, ou seja, a gente tem que, quando a gente tem uma dieta ali para ganho de peso, é muito importante levar isso em consideração. E às vezes as pessoas que são recém-formadas, elas querem usar, às vezes, algum tipo de fórmula para. Elas querem evitar, porque a recomendação de proteína a gente sabe, ela é bem limitada, normalmente 1,6 a 2,2 gramas por quilo. E a de carboidrato a gente tem bastante flexibilidade, porque tem indivíduos que respondem muito bem com uma alta ingestão de carboidrato e tem indivíduos que respondem melhor comendo menos carboidrato, porque se você usar 8 gramas por quilo para todo mundo, em alguns vai faltar, em alguns vai dar certo e outros vão ganhar muita gordura com isso, né? Claro, considerando aí que o indivíduo está em superávit calórico, tá? Agora, a sensibilidade à insulina, ela tem dependência genética, mas ela pode ser alterada com dieta ou exercício. Então, a gente sabe que quando a pessoa ganha peso, ganha gordura, essa pessoa vai ter um prejuízo na ação da insulina, na sensibilidade à insulina, né? Aumento da inflamação e essa inflamação crônica proveniente do tecido adiposo vai prejudicar a sinalização da insulina. E a gente pode melhorar a ação da insulina fazendo, basicamente, perdendo gordura, fazendo exercício, né? Então, qualquer dieta hipocalórica, que eu coloquei low carb, faltou colocar dieta hipocalórica, mas qualquer dieta hipocalórica que promova a perda de gordura vai melhorar a sensibilidade à insulina. E essas coisas aqui, como o principal é isso, dieta e exercício. Canela, croma, essas coisas funcionam num contexto mais restrito, né? No indivíduo que é resistente à insulina, como o diabético, né? A canela tem mais evidência, o cromo menos, e a metformina a gente sabe que funciona muito bem nesse contexto, embora tenha sido banalizado o uso da metformina nos últimos tempos, e as pessoas querem ficar usando metformina porque acham que vão melhorar a sensibilidade à insulina, e se o indivíduo já é sensível à insulina, não tem por que ficar usando metformina. Inclusive, tem um estudo recente que mostrou que ela atrapalha no ganho de massa muscular, né? Eu vou falar disso, Alex. Eu vou entrar na ciclo de carboidrato. A ideia é justamente isso aqui, tá? A gente falar de sensibilidade à insulina antes de entrar nas dietas que ciclam carboidratos. Como é que a gente pode avaliar a sensibilidade à insulina? O principal para você avaliar a sensibilidade à insulina, eu considero, não é nem exame. Aqui eu coloquei para vocês terem uma noção do que você viria no exame, mas basicamente você fazendo uma boa anamnese e avaliando a composição corporal de uma pessoa, você tem uma noção da sensibilidade à insulina desse indivíduo,
tá? Ou seja, quem que é sensível à insulina? É aquela pessoa que tem mais facilidade de perder gordura e de manter um percentual de gordura baixo, né? Então, a pessoa que tem facilidade de perder gordura e de manter um percentual de gordura baixo, sabe aquelas pessoas que o nutricionista faz a anamnese ali, ele fala, ontem eu comi sorvete, almocei lasanha, e o cara tá lá com um percentual de gordura de 8%, sem fazer esforço, imagine se esforçar, né? Então, e já tem aquelas pessoas que estão ali, estão fazendo dieta, já tem uns 3 meses, o percentual de gordura do cara tá lá em 18%, né? E, e tá com uma dieta bem reduzida em carboidrato. Então a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade de perder gordura do que outras, e isso tem relação com a sensibilidade à insulina, né? Claro, como eu falei para vocês, a sensibilidade à insulina, apesar de ter uma dependência genética, a gente pode alterar com dieta e exercício, mas esse lado genético ele acaba predominando, tá? Olha aqui, ó. A insulina em jejum, o que eu observo em muitos exames? Normalmente, aquele indivíduo que não está fazendo dieta e tem uma boa sensibilidade à insulina, ele normalmente já tem uma insulina em jejum baixa, né? Tá? Então, nessa faixa aqui, ó, a minha insulina, por exemplo, é boa em jejum. Mesmo sem muito esforço, a minha insulina fica na faixa de 3, né? E eu como doce todo dia. Claro que eu faço aeróbico, eu cuido da minha dieta, eu cuido da quantidade que eu estou comendo, mas é um exemplo, eu tenho facilidade de perder gordura, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui meus exames aqui de... Deixa eu ver aqui. Amplia a figura aí, tá, pessoal? Ó, essa insulina aqui, que tá em 7, não é uma insulina alta, tá, pessoal? Mas ela é alta para mim. Então, sempre você tem que considerar, né, o indivíduo, não dá para... Essa insulina de 7 foi no dia 14 de outubro de 2016. Eu não estava fazendo dieta, estava comendo um monte de besteira, não estava treinando direito, né? E eu estava com percentual de gordura alto. E aí, depois aqui, ó, quase um pouco mais de 2 meses depois, a minha insulina já estava em 2, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque essa mudança da insulina em jejum vai depender da dieta. Se o indivíduo está perdendo peso, se está em dieta low carb, a insulina vai cair. Por isso que, assim, o melhor parâmetro é você avaliar o indivíduo ali numa dieta normocalórica, né? A minha insulina hoje, eu já fiz várias vezes esses exames, tá? Quando eu fazia dieta, ela ficava em 2, muito bem baixo, né? Hoje, assim, mantendo uma alimentação normocalórica ali, ela fica em torno de 3. Então, é uma boa sensibilidade à insulina, e isso se reflete quando vocês observam a minha alimentação e a facilidade que eu tenho de manter um percentual de gordura relativamente baixo. Não é muito baixo, mas é um percentual de gordura baixo, né? Perto de uma pessoa comum. Então, como vocês viram, para mim a insulina ficar zoada, eu tenho que zoar muito a dieta mesmo. Tipo, comer doce em todas as refeições. Isso era o caso quando estava em 7, né? Agora, tem pessoas que a insulina bateria para lá de 25, se bobear 20, entendeu? Então, realmente eu tenho essa... Mas eu já vi assim, ó, eu já vi atleta, quando o atleta tem uma boa sensibilidade à insulina, eu gosto de pedir o exame. Tinha um atleta meu que o cara tinha uma facilidade muito grande de ficar seco, né? Sem usar esteroide. E a insulina dele, em jejum, era menos de 2, era 1. Nem pegava no exame. Parece que o pâncreas do cara nem produz insulina direito, né? Ou seja, a sensibilidade à insulina significa que teu pâncreas produz uma quantidade de insulina baixa que já é suficiente para fazer todos os efeitos. A glicólise, a síntese de glicogênio. E aí, quando essa insulina baixa, teu corpo já muda para oxidação de gordura. Se o cara é resistente à insulina, o pâncreas dele tem que trabalhar mais para produzir mais insulina para dar conta de fazer todos os processos ali, né? Então, aqui é um exemplo, quando eu comecei, aqui já tinha um mês que eu tinha começado a dieta na esquerda e a direita, né? Em 2017, eu já estava com um bom tempo de dieta, mas a minha dieta era bem tranquila. Ah, Dudu, mas aí você não estava natural. Não, não estava. Obviamente, eu estava usando hormônios, mas independente dos hormônios não, eu tenho uma facilidade muito grande de perder gordura,
né? E não fiz uso de termogênico. Então, eu gosto de salientar isso aqui, né? Porque basicamente foi dieta e hormônio, mas não fiz uso de nenhum termogênico. Foi mais tempo de dieta. E uma dieta bem tranquila, bem flexível, né? Como vocês veem, quem me acompanha, né? Mas, enfim, o principal que eu falo para avaliar a sensibilidade à insulina é fazer a anamnese e avaliação da composição corporal, tá? Você consegue ter uma noção só por isso, pelo histórico do indivíduo ali. Se ele é uma pessoa que responde bem ou não a carboidrato, a quantidade, né, de carboidrato, porque assim, né? Dudu, então se o cara... faltou mostrar aqui um estudo para vocês. Aqui, ó. Tem alguns estudos recentes mostrando o seguinte: as pessoas que têm uma sensibilidade à insulina, uma boa sensibilidade à insulina, uma normoglicemia, elas podem se beneficiar com dietas com baixo teor de gordura e alta proteína. Os indivíduos com pré-diabetes e baixa insulina podem se beneficiar mais com dietas ricas em fibras. E aqui o mais interessante é que, ó, quando o indivíduo é resistente à insulina, avaliado pelo INSIOMA, esses indivíduos podem se beneficiar mais com dietas ricas em gordura e pobre em carboidratos e ricas em proteínas, né? Então, se você tem uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, esse indivíduo se beneficia mais com uma dieta com mais carboidrato. Se o indivíduo tem uma sensibilidade, se o indivíduo é resistente à insulina, ele pode se beneficiar mais com uma dieta com menos carboidrato, tá? Então, ou seja, a gente pode ajustar a dieta do indivíduo de acordo com a sensibilidade à insulina dele. Eu vejo na prática, realmente, indivíduos que são sensíveis à insulina funcionam muito bem com dietas com mais carboidratos, seja no processo de hipertrofia, seja para perda de gordura, né? Veja que quando eu falo de dieta low carb, não quer dizer que é cetogênica, tá, pessoal? Não necessariamente. Bom, durante o processo de emagrecimento, a gente sabe, a gente vai ter uma redução da taxa metabólica e essa redução normalmente é maior do que seria esperado pela perda de peso. Então a gente sabe, se você pesa 100 quilos e reduzir para 90 quilos, obviamente tua taxa metabólica vai cair, teu gasto energético vai cair porque você está pesando menos. Mas ocorre um efeito que essa redução é maior do que seria esperado. Então imagine assim, que um cara de 100 quilos teria um gasto energético de repouso de 2.000 calorias, e o cara de 90 teria um gasto de repouso de 1.800. Quando o cara de 100 cai para 90 quilos, em vez de estar com 1.800, na verdade ele está com 1.700. Então é isso que a gente chama de termogênese adaptativa, ou seja, o metabolismo dele está 100 calorias mais lento do que deveria ser para aquele peso corporal, né? Então isso é um efeito fisiológico que limita o ritmo da perda de peso, só que as pessoas acham que é isso aqui que vai impedir a pessoa de perder peso. E no curto prazo não é isso, né? Além disso, a gente tem o que? O aumento do apetite quando a gente está no processo de emagrecimento, né? A gente tem alterações dos hormônios ali quanto ao apetite. A leptina, a insulina, que são hormônios anorexígenos, e a gente tem aumento da grelina, que é o hormônio da fome, né? Além de outras alterações em outros hormônios. Então, o aumento do apetite com a perda de peso é normal, né? É algo esperado, né? E essas respostas, basicamente, a redução do metabolismo, o aumento do apetite, são adaptações que tendem a favorecer a recuperação das reservas de gordura perdidas, né? Porque se você, basicamente, teu metabolismo vai ficando mais lento e teu apetite vai aumentando, é como se o corpo estivesse sinalizando que você precisa repor essas reservas de gordura perdidas, né? Por isso que o tratamento da obesidade é tão complexo, né? Porque além dessas alterações no nosso metabolismo, a gente também vive num ambiente que é rodeado de alimentos palatáveis, supercalóricos, né? Então, num contexto ali que o cara está num processo de emagrecimento, né? O cara sai na rua ali, o combo da coxinha com refrigerante é R$ 5. Então, a gente vive num ambiente obsogênico e aí você está fazendo dieta e ao mesmo tempo a tua fome está aumentando, né? Mas a gente leva isso aqui para o fisiculturismo
funciona de forma semelhante, seja no bodybuilder ou no obeso. Em ambos os casos, os indivíduos estão perdendo gordura e a gente tem essa pressão do nosso organismo para recuperar as reservas de gordura como? Pela redução do metabolismo e pelo aumento do apetite, né? E aí a gente entende por que é tão difícil, depois que o indivíduo atinge um percentual de gordura baixo, manter aquele percentual de gordura baixo, né? Porque uma hora você consegue controlar ali o apetite até certo ponto, você pode usar estratégias nutricionais para isso, aumentar a proteína, aumentar a fibra, mas chega um momento que fica muito difícil, né? Então, claro que quanto mais gordura você perdeu, mais difícil é, porque mais forte vai ser esses impulsos biológicos, esse aumento da fome, essa redução do metabolismo. Mas o principal desses efeitos que torna difícil a perda de peso é o aumento do apetite, tá? Mas de qualquer forma, a termogênese adaptativa, essa queda do metabolismo é um processo que vai tornando a perda de peso cada vez mais difícil, né? Então, pensando nisso, num primeiro momento a gente fala assim, tá, o que se faz então? Primeiro que a gente não pode se iludir. Um emagrecimento sustentável no longo prazo é realmente algo muito difícil, né? Porque envolve um esforço contínuo. É por isso que não dá para falar em tratamento de obesidade como se fosse assim, ó, ele faça essa dieta por um tempo e depois está tranquilo, você emagrece. Não, você tem que manter aquele estilo de vida. O obeso que perde muito peso e consegue manter, é aquele cara que vai conseguir manter aquela rotina de alimentação e, e aumento da atividade física, né? Não é o cara que fez uma dieta, que muitas pessoas faz uma dieta ali, uma dieta da moda por um tempo, fica magro e depois acha que vai ficar tranquilo. Não vai, porque esses efeitos, a termogênese adaptativa, o aumento do apetite, eles vão persistir, né? O corpo não aceita a perda das reservas de gordura de forma tão fácil. Claro, quanto mais tempo você consegue ali manter uma rotina de alimentação, um estilo de vida ativo, mais fácil no longo prazo você manter esse peso, né? E quando a gente fala do fisiculturista, normalmente o bodybuilder ele consegue manter um percentual de gordura abaixo da média da população, porque ele já vive um estilo de vida muito ativo e controlando a alimentação. Mas aquele percentual de gordura extremamente baixo, para o cara viver naquilo, só se ele tiver uma genética que favoreça já ele já ter um percentual de gordura baixo, né? Bom, então, quando a gente está num processo de perda de peso, a gente pode periodizar a nossa dieta para basicamente a gente potencializar a perda de gordura em momentos em que o processo está mais difícil devido a essas adaptações fisiológicas, como a termogênese adaptativa, né? E uma coisa importante é que essa periodização nutricional ela vai funcionar melhor no contexto de exercício físico. Por quê? Porque o exercício aumenta a sensibilidade à insulina, a biogênese mitocondrial e a flexibilidade metabólica. Ou seja, vai aumentar a capacidade das nossas fibras musculares de oxidar carboidrato e gordura, né? Além disso, se você tem mais sensibilidade à insulina, você tem um potencial maior para estimular o aumento da síntese proteica. Beleza? Deixa eu ler aqui o chat, ver se estão. Ah, Rômulo, se alimentos de índice glicêmico atrapalham uma dieta com déficit? Não, cara. A gente não pode olhar dessa forma, até porque a gente tem que ir para o conceito de carga glicêmica. Por exemplo, a melancia é um alimento de alto índice glicêmico, mas como ela tem pouco carboidrato na porção, ela é um alimento de baixa carga glicêmica. Então, para ter um impacto muito mais relevante na glicemia, dependeria muito da quantidade desse alimento que você está comendo e não só do índice glicêmico, tá? E até porque, quando a gente está em déficit calórico, a sensibilidade à insulina aumenta. Então, o nosso corpo tem um aproveitamento melhor do uso desse carboidrato como fonte de energia, num contexto de déficit. É como assim, está faltando caloria no organismo, você está em déficit. Teu corpo tem uma facilidade maior de usar. É por isso que eu falo para vocês, se o cara tiver em déficit calórico, 50% das calorias da dieta pode ser açúcar que o cara vai emagrecer. Agora, num contexto de superávit calórico, que você tem a redução da sensibilidade à insulina com ganho de peso, mais carboidratos na dieta vai ter um potencial maior para acumular gordura, né? Dependendo do superávit calórico da sensibilidade à insulina do indivíduo, tá? Então,
Por isso que o contexto de dieta flexível faz mais sentido em déficit calórico do que em superávit, né? Apesar que o pessoal não é de falar isso, mas a verdade é essa. Bom, então a combinação do exercício com... Isso parece meio óbvio, né? A combinação do exercício com dieta potencializa, aumenta a flexibilidade metabólica do organismo. Flexibilidade metabólica basicamente significa que o corpo tem uma eficiência de alternar entre fontes de energia de forma dinâmica, ou seja, entre carboidrato e gordura, tá? As melhores estratégias para otimizar a perda de gordura mantendo massa muscular parecem ser as estratégias que ciclam carboidratos. Bom, então vamos falar de algumas estratégias aqui. Bom, a gente sabe que a dieta low carb, cetogênica, é uma dieta que restringe muito os carboidratos, né? Eu vou falar aqui bem rapidamente sobre ela. Nessa dieta cetogênica, a gordura tem que ser acima de 60% ou 70% das calorias. Então, é uma dieta difícil de se fazer. Tem algumas pessoas que falam que não é difícil porque elas estão acostumadas e porque elas gostam de se entupir de gordura, né? Mas, para a grande maioria das pessoas, é difícil entrar num regime de dieta cetogênica, né? Mas aí fica uma questão, entrar em dieta, em cetose é um diferencial para perda de gordura? Então a gente tem estudos já investigando isso e não viram que a cetose é um diferencial. Você queima mais gordura na dieta cetogênica porque a quantidade de carboidrato que você está consumindo é baixa. Mas, gente, queimar gordura não significa perder gordura, tá? Por quê? Porque aquela gordura que você está usando como fonte de energia ali, ela pode ser reposta pela gordura da dieta, né? O cara acha que comer bacon, o bacon vai evaporar ali no corpo, vai sumir, né? É, tem aquele low carb lá no Instagram que irrita, né? Que ele fala que a tapioca bloqueia a tapioca bloqueia a perda de gordura e o bacon destrava a perda de gordura. Ah, tem que ser, enfim. Bom, o pessoal que defende a dieta cetogênica tende a, como a gente sabe que tem, se você procurar, se você pesquisar, obviamente você vai ver que tem vários estudos que mostram que a dieta cetogênica promoveu maior perda de gordura que uma dieta com menos carboidrato. Mas esses estudos quase nunca não têm um bom controle, né? Ou seja, eles mandam a pessoa fazer a dieta lá de um grupo e ficam monitorando se a pessoa está seguindo a dieta, mas não é monitorando lá no laboratório. E a outra pessoa que faz a dieta com mais carboidrato. Muitas vezes vê que na cetogênica promoveu uma maior perda de peso. Mas como não tem bom controle, é de se esperar que possa acontecer maior perda de peso numa dieta cetogênica. Até porque, quando você restringe muitos carboidratos, isso diminui os estoques de glicogênio, ficam muito baixos, e você tem redução dos níveis de insulina, e isso vai fazer o teu corpo, como a insulina é um hormônio que retém sódio, quando você está com a insulina mais baixa, você tem maior excreção de sódio, consequentemente maior perda de água. Então, numa dieta low carb, você tem maior perda de peso, mesmo que se você comparasse uma dieta com mais carboidrato, porque você teria essa perda de água, beleza? E os teóricos low carb, eles tendem também a explicar por que a dieta low carb pode funcionar bem para perda de peso, é por causa desse aumento na saciedade, graças ao aumento de proteína e dos corpos cetônicos, tá? Então, esses outros efeitos aqui, redução da lipogênese, aumento da lipólise, redução do quociente respiratório, tudo isso aqui acontece independente da dieta ser cetogênica ou não, né? Numa dieta cetogênica, você queima mais gordura, tá? Isso deveria ser óbvio. Por quê? Se você não está usando, se você não está consumindo carboidrato, a principal fonte de energia das suas células vai ser a gordura, né? Por isso que aquela frase lá do MacArthur é meio equivocada, né? Que a gordura queima numa chama de carboidrato, porque na verdade se ele queria dizer que é melhor ter carboidrato na dieta para queimar gordura, ele se equivocou, porque numa dieta cetogênica você queima mais gordura. Mas como eu falei, queimar gordura não significa perder gordura, porque você pode estar numa dieta cetogênica ao mesmo tempo comendo muita gordura, você não vai emagrecer. Agora, o que a gente sabe é que quando a pessoa entra numa dieta assim, ela acaba ficando saciada e acaba reduzindo a ingestão calórica. Então, sim, a dieta cetogênica facilita a perda de peso, por esses mecanismos de inibição do apetite, né? E não porque faça alguma mágica de acelerar o metabolismo, tá?
Basicamente, essa figura aqui, essas continhas aqui estão só para ilustrar que quando você tem o uso da gordura como fonte de energia aqui, ó, o quociente respiratório do indivíduo fica em torno de 0,7 e basicamente um quociente respiratório onde a gente tem maior oxidação de gordura e menor de carboidrato, tá? Não vou perder muito tempo aqui. Vamos voltar para os modelos de dieta. É, na verdade, não, 95% de gordura não dá, né? Na verdade, a cetogênica, para você entrar em cetose, teria que ter em torno de 70% de gordura na dieta. Tem muito bodybuilder que fala que faz cetogênica, mas os caras se entopem de proteína e a gordura do cara fica baixa. É mais difícil entrar em cetose, assim, né? É... E, como eu falei para vocês, entrar em cetose não é diferencial para perder gordura, tá, pessoal? É um mito achar que entrar em cetose significa que o metabolismo está acelerado, né? Aqui tem alguns modelos de dieta. O mais comum no fisiculturismo, entre muitos atletas, é esse modelo low fat, né? Tem muito bodybuilder que tem medo de gordura também e deixa a gordura bem reduzida. Eu acho que esse é um dos menores problemas, no fim das contas, né? É ter a gordura baixa na dieta, tá? Mas o que acontece é que muitos atletas se entopem de proteína desnecessariamente, né? Então, às vezes, o cara está consumindo mais de 50% das calorias de proteína, quando seria mais eficiente ele trabalhar com carboidrato, até pela questão da performance no treino. O carboidrato é um substrato energético mais eficiente do que a proteína para fornecer energia, né? Mas o cara acha que zerar carboidrato vai acelerar a perda de gordura. Não vai acelerar, não é isso, né? Ah, Dudu, eu zero carboidrato dá certo. Veja bem, você perder peso porque zerou carboidrato não quer dizer que isso é eficiente, é mais eficiente de se fazer. Só quer dizer que você estava em déficit calórico e por isso perdeu, mas não quer dizer que seja o mais eficiente, né? Bom, uma estratégia bem conhecida é o carb backloading. Inclusive, o cara que criou essa estratégia é o John Kiefer, é um físico também. A ideia do carb backloading é assim, né? Todas as estratégias que eu vou falar de ciclagem de carboidratos, elas elas são baseadas ali na ideia mais simples de que a insulina baixa, você queima mais gordura e aumenta a sensibilidade à insulina. E com o aumento da sensibilidade à insulina, você tem um potencial maior para queimar gordura e também para aumentar a síntese proteica. Bom, nessa dieta, é uma estratégia. Você come proteína e gordura de dia e tira o carboidrato. E vai deixar o carboidrato para o final do dia, depois do treino, tá? Bom, tem comprovação científica isso aqui? Não, né? O autor da dieta, ele tem umas teorias ali, ele usa alguns estudos para tentar reforçar a ideia dele, mas não tem nada bem embasado que diga que isso aqui vai ser melhor para você perder gordura e manter massa muscular. Eu, particularmente, eu preferia um jejum intermitente do que isso aqui. Então, isso aqui, basicamente, o indivíduo não vai comer carboidrato durante o dia, vai deixar tudo para depois do treino. Segundo ele, o treino vai melhorar a sensibilidade à insulina e o aproveitamento de carboidrato, tá? Então, eu acho uma estratégia meio simplista. Eu penso que penso não, é mais interessante você ter carboidrato antes do treino. Então, é uma estratégia que eu não gosto muito. Inclusive, tem alguns pontos aqui para refutar, né? Então, aqui tem alguns estudos que o autor usa para tentar reforçar a ideia, né? Esses dois estudos aqui, se vocês conseguirem ler, ampliem aí. Alguém já fez essa estratégia? A ingestão de refeições maiores de manhã resultou em perda de peso ligeiramente maior que a ingestão de refeições maiores no jantar. Mas essas refeições maiores no jantar, que é a ideia do carb backloading, resultou em melhor manutenção da massa livre de gordura. Então, esse é um artigo que ele usa aqui como base, por isso que ele tem que tomar cuidado, tá, pessoal? O autor, obviamente, ele quer defender o modelo dele lá, e aí o cara vai tentar fundamentar ali, às vezes com qualquer estudo, meia boca, né? Aqui tem um outro estudo de 2011, e nesse estudo aqui, eles viram o efeito de uma dieta hipocalórica com carboidratos ingeridos principalmente no jantar, em parâmetros antropométricos de fome e saciedade. Maior perda de peso, circunferência abdominal, redução da massa gorda foram observados na dieta experimental, em comparação ao controle.
Então, scores de fome foram menores e maiores, melhorias na glicemia de jejum. Então, esse estudo aqui viu que na dieta hipocalórica, com carboidratos ingeridos no jantar, teve uma melhor resposta na composição corporal e no parâmetro de fome e saciedade. Tá, e o cara vai lá e fala, aí, ó, carb backloading está fundamentado. Esses estudos não tem um bom controle, tá? Dá para se questionar muita coisa que foi vista aqui. Então, tomem cuidado sempre com isso, né? Quando você avaliar um estudo, seja cuidadoso. Porque será que os caras que estavam comendo à noite, na verdade, eles não estavam comendo menos, né? Então, não teve um controle rigoroso. Se não me engano, esse estudo foi com policiais. E acontece, né? Que nem a pessoa que faz jejum intermitente começa a perder peso sem contar caloria, ela fala. Ela fala, ó, eu tô perdendo peso e não conto caloria, mas na verdade ela tá comendo mais, porque ela não tem como perder gordura se não tiver em déficit calórico. Então, às vezes você faz uma mudança numa estratégia dietética em algumas pessoas e a pessoa acaba comendo menos e com isso ela perde gordura. Mas quem é nutricionista, já atendeu muita gente, sabe. Eu, por exemplo, já passei jejum intermitente para algumas pessoas e que não, sabe, como um teste, depois de a pessoa tentar outra estratégia, não deu certo, no sentido de que a pessoa ficava morrendo de fome o dia inteiro e não foi uma boa resposta. Para algumas pessoas podem responder bem. Então, essa mudança na estratégia dietética, ela pode funcionar bem para algumas pessoas e não muito bem para outras, né? Ah, isso, se você treina, você já tem uma melhora de sensibilidade à insulina. Só que é aquela coisa. Tudo depende também de como está a sua alimentação, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Dudu, e se eu fizer aeróbico durante o bulking, isso vai melhorar a minha sensibilidade à insulina? Cara, é melhor fazer o aeróbico do que não fazer, se for pensando nisso. Só que, de qualquer forma, se você está comendo demais, esse aeróbico por si não vai compensar o excesso de caloria e a gordura que está acumulando, né? Então, muitas vezes seria mais eficiente você fazer menos aeróbico e comer menos, né? Porque assim, ó, pessoal, um grande erro no fisiculturismo é o cara ficar em off, comendo pra caralho, e ficar focando que ele quer atingir um peso corporal específico. Sem ele se ligar que, por exemplo, às vezes você tá assim, é normal, obviamente, todo coach faz assim. Você tem um indivíduo que começou um off com 80 quilos, e aí ele fala assim, eu vou fazer o off até 100 quilos, né? Tá, beleza, vamos dizer que você pode mirar os 100 quilos, né? Claro que uma pessoa experiente, um coach experiente, um nutricionista experiente, vai falar assim, vamos fazer o off, a estimativa é que fique bom lá pelos 92 quilos, né? Mas o cara fala, não, mas eu quero 100 quilos. Tá, beleza. Aí sobe 92 quilos, o cara tá legal. Aí fala, não, mas eu quero 100 quilos. Aí vai subindo, só que quando vai subindo muitas calorias, o que acontece? Vai ganhando muita gordura. E o cara vai focando no peso, esquecendo que quem manda é o organismo dele, é o metabolismo dele, né? Então não adianta forçar o ganho de peso. O cara tá bem com 97 quilos. Daí o ego do cara fala, não, mas eu quero 3 dígitos. Só que esses 3 quilos que você vai ganhar é praticamente gordura, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente fala de hipertrofia. Eu vou focar em perda de gordura aqui, mas enfim, cuidado para não ser iludido aí pelo seu ego, né? Bom, então essa estratégia que é outro equívoco, né? As pessoas acham, baixou o carboidrato, vai baixar a insulina e isso vai favorecer. Mas as proteínas também estimulam a insulina, estimulam bastante. Esse aqui é um exemplo, ó. Aqui você tem. Vamos ampliar a figura aqui, ó. Aqui tem uma dieta com baixa proteína e alta em carboidrato. E aqui uma dieta alta em proteína e low carb. E aqui você tem a comparação da glicemia, o açúcar no sangue, né? Então vocês veem, obviamente, que a dieta com mais carboidrato tem uma resposta glicêmica maior do que a dieta com menos carboidrato, né? Só que quando você olha a resposta da insulina, o que você observa aqui? A resposta com mais carboidrato, a dieta com mais carboidrato teve menos liberação de insulina do que a dieta com mais proteína. Ou seja, a proteína também
tem um potencial muito grande para estimular a insulina, né? E isso já refuta muita bobagem low carb, né? De achar que não, basta cortar o carboidrato que a insulina vai ficar baixa. Não, as proteínas estimulam a insulina, né? Inclusive, tem um estudo, é aqui, ó. O whey, né, a proteína do soro do leite é mais insulinogênica que o pão branco. Já tinham visto isso? Ou seja, o whey estimula mais insulina que o pão branco. O pessoal adora demonizar o pão, né? Por causa da insulina, né? Então, isso é um grande equívoco. Ou seja, os aminoácidos ali da proteína do leite, elas têm um potente efeito insulinotrópico. Se você pegar, aqui a comparação é feita a seguinte, tá, pessoal? Não é, a gente sabe que o whey, os macros o whey é quase tudo proteína e o pão, boa parte, quase tudo é carboidrato, né? A comparação aqui não são alimentos, são alimentos totalmente diferentes. O que eu estou falando é que se você pegar 150 calorias de whey e 150 calorias de pão, as 150 calorias do whey vai estimular mais insulina do que o pão. Se você comparar pela mesma quantidade calórica. Não é estranho isso? Se você vive naquele mundinho ali low carb, fala assim, o pão atrapalha a perda de gordura. E aí tá, Dudu, mas o cara fala assim, não, mas low carb é comida de verdade, não vai tomar whey, vai comer carne. Mas a carne vai estimular a insulina, porque tem proteína, clara do ovo, né? Por isso que essa ideia de que basta baixar a insulina que vai emagrecer já é um equívoco, porque os alimentos ricos em proteínas vão estimular a insulina. Então, quando você está com uma dieta low carb, comendo bastante proteína, você vai estar estimulando a insulina. E é por isso que não é a insulina que vai determinar se o indivíduo vai perder ou não gordura. Agora, a sensibilidade à insulina certamente influencia a sensibilidade à insulina. Mas o fato de você comer carboidrato, enfim, na dieta, não quer dizer que isso vai te prejudicar a tua sensibilidade à insulina, tá? O mais importante para melhorar a sensibilidade à insulina no contexto de déficit calórico é a perda de peso e o exercício físico. Aqui, ó, essa figura é legal, só para ter uma noção aqui, ó, que diferentes alimentos aqui, fonte de proteína, né? Eles estimularam aqui o impacto na insulina e vocês veem depois que a refeição que as pessoas fizeram depois de consumir esses alimentos, a quantidade foi menor de acordo com o aumento da insulina. Porque a insulina é um hormônio anorexígeno. Não quer dizer que foi só a ação da insulina que causou isso, né? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, né? Os alimentos que estimularam mais a insulina, tem o whey, o peixe, turkey é o quê? Peito de... Turkey é frango. É? E ovo. Então, frango, ovo. Então, vocês viram aqui, ó. Claro, não dá para extrapolar isso aqui para o contexto inteiro da dieta, tá, pessoal? Eu vou ficar tomando whey para inibir o apetite. Não dá para fazer essa extrapolação. Aqui foi um exemplo pontual de refeição, tá bom? Peru, né? Turquia, Peru. É muito legal ver isso, né? Então, é uma crença equivocada de que, só porque o alimento estimulou a insulina, vai dar mais fome. A insulina é um hormônio anorexígeno. O que acontece é que se você tiver, se o indivíduo tem resistência à insulina, esse efeito anorexígeno da insulina é comprometido, né? Vamos direto ao ponto principal que eu queria chegar aqui para vocês. Dudu, então o carb backloading não funciona, é perda de tempo? Cara, é uma estratégia é uma estratégia que eu acho pouco eficiente. Você pode falar, eu fiz e gostei. Então faça. Mas eu acho mais interessante ter carboidrato antes do treino, tá? Do que depois do treino, carregar tudo para depois do treino. Mas dá para fazer uma estratégia pontual. O que eu estou dizendo é que dificilmente vai ser um diferencial para a tua mudança de composição corporal. Inclusive, quando o indivíduo está com pouco carboidrato na dieta, eu jamais zero carboidrato. Às vezes eu posso trabalhar com uma quantidade baixa de carboidrato ali. Eu prefiro trabalhar com carboidrato principalmente nas refeições pré-treino, né? Tá certo? O cara ali ter um pouco de glicogênio ali para treinar legal, do que nessa dieta no carb backload que joga tudo para pós-treino.
tá? Mas eu vou falar agora das estratégias que eu acho mais interessante, que eu já utilizei, tá? Uma que eu... E antes de falar disso, eu gosto de falar... Eu sistematizei aqui um conjunto de princípios que eu considero as dietas que ficam com carboidratos, elas vão funcionar melhor nesse contexto. Tem coisas que parecem meio óbvias, mas eu acho que fica mais interessante quando a gente deixa organizado aqui. Então, por isso que eu chamei de princípios a luxo, porque eu sistematizei aqui a ideia. Ou seja, isso aqui vai ter no meu próximo livro de emagrecimento, tá? O indivíduo deve estar em uma dieta hipocalórica e, de preferência, ter perdido bastante peso. Então, ou seja, a dieta que cicla carboidratos, ela vai funcionar principalmente se a pessoa já perdeu bastante gordura, tá bom? Ah, Dudu, posso fazer no bulking ciclagem de carboidrato? Pode, mas não vai ser tão eficiente quanto é numa dieta hipocalórica. Treinar musculação, o exercício existido, né? Dudu, se a pessoa não faz musculação, dá para fazer ciclo de carboidrato? Dá, mas funciona melhor em quem faz treinamento existido. Outra coisa, a resposta à ciclagem de carboidratos é melhor quanto menor o percentual de gordura, tá certo? Ou seja, quanto menos gordura a pessoa tem, melhor, mais funciona melhor esse tipo de estratégia. Dudu, tem um estudo mostrando isso? Não, não exatamente, diretamente não, tá? O que a gente sabe é que realmente a flexibilidade metabólica é melhor quando o indivíduo tem menos gordura corporal, né? A sensibilidade à insulina é melhor, então ele vai responder melhor à ciclagem de carboidratos nesse contexto. A dieta, ela não precisa ser low carb, mas eu prefiro ali trabalhar com uma dieta ali abaixo de 40% de carboidrato, que é relativamente fácil, né? Dificilmente eu vou usar 10% de carboidrato, né? Normalmente eu trabalho numa faixa perto de 30, 40%, que eu considero excelente para quem treina e está em déficit calórico, tá? E outra coisa, o ponto 5, o exercício aeróbico e os termogênicos potencializam os resultados, certamente. Então, se você estiver ciclando carboidrato, num contexto de déficit calórico, treinando musculação, a resposta ao ciclo de carboidrato vai ser melhor quanto menor o percentual de gordura. Então, fazer ciclagem de carboidrato num gordinho e fazendo um cara com PF baixo é diferente. O cara com percentual de gordura baixo responde melhor. O resultado é mais expressivo, né? É aquele cara que vai lá, faz a refeição lixo e no outro dia acorda seco. Acorda mais seco, acorda com menos água no corpo, né? Vai fazer uma refeição assim no off para você ver se vai acordar assim. Quem, quem, quem já fez dieta aí e quando faz uma refeição livre, no outro dia acorda com o físico melhor? É disso que eu estou falando, né? Mas isso é num contexto justamente de dieta hipocalórica, né? Eu já vi uma montagem do Dolinho Coach que era o cara tá na expectativa que no outro dia vai acordar seco e ele acorda gordo e retido, né? Então tem que tomar cuidado também, porque em algumas pessoas, se a sensibilidade à insulina não é muito boa e a pessoa come demais, o tiro pode sair pela culatra, mas a gente consegue observar facilmente em fisiculturista essa resposta que eu chamo de efeito a luxo. O cara come uma refeição livre, com mais carboidrato, e no outro dia ele acorda lá com o físico melhor, né? Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Então vamos olhar para a dieta metabólica, tá? A dieta metabólica já é a mais antiga. Nessa dieta você tem 5 dias com carbo baixo, estilo cetogênica, e tem, nesses dias com carbo baixo, você aumenta a proteína e gordura. E aí você tem 2 dias na semana de recarga de carboidrato. Tá? Basicamente é 5 dias low carb e 2 dias high carb. E aí você vai, nos dias de... Antes de... Aqui, ó. Basicamente é essa tabela aqui, tá? Então, agora, o Mauro de Pasquale, que criou a dieta, eu não sei, ele não se atentou muito que o cara ficar com uma gordura na faixa de 50%, pode ser que ele não vai entrar em cetose, tá? Então ele fala de dieta cetogênica aqui, mas eu acho indiferente porque a cetose, como eu falei para vocês, ela não acelera a perda de gordura. Ela apenas, quando você está em cetose, teu corpo está usando mais gordura como fonte de energia, mas não quer dizer que isso vai acelerar o metabolismo, tá?
E aqui, não precisa ser final de semana, tá? Mas, enfim, são 2 dias seguidos que você vai subir o carboidrato para uma faixa ali de 35% a 60%. Essa escolha da quantidade de carboidrato no dia de recarga vai depender da sensibilidade à insulina do indivíduo. Então, Mauro de Pasquale aqui eu tirei do livro dele, tá, pessoal? Eu acho a ideia dele legal, embora ele tenha se fundamentado bastante numa fisiologia de boteco ali, a ideia é legal, né? Então, basicamente, ele fala que esse texto aqui eu acho até legal, né? No geral, eu acho que existe um efeito anabólico agudo sobre os músculos quando uma dieta de curta duração com menos carboidrato é alternada com uma carga de carboidratos. A hidratação celular é maximizada pela água e pela carga de carboidratos. Então, a gente sabe que você está ali com o carboidrato limitado. Quando você aumenta, você está mais sensível à insulina, teu corpo vai fazer uma captação eficiente desse carboidrato e vai jogar água dentro das células, né? Porque cada grama de glicogênio puxa 3 gramas de água, mais ou menos. Beleza? Então, isso, beleza, né? E aí ele fala aqui, e a sensibilidade à insulina é aumentada, levando a um estímulo anabólico intenso, que ele já deu uma puxada, né? Flutuações constantes contribuem para um efeito anabólico sem paralelos em qualquer outra dieta. Tal efeito lhe dá tônus muscular e molda seu corpo enquanto a gordura desaparece, né? Bem, é bem assim, ó, a minha dieta é melhor, né? Isso que ele quis dizer. Assim, o que eu penso aqui, apesar dele estar enfeitando bastante aqui, o que a gente pode dizer é, se trabalhar metabólica, ao meu ver, para quem quer otimizar a composição corporal, é melhor do que viver na cetogênica. Então, é melhor trabalhar na dieta que cicla carboidrato, porque assim, ó, na dieta cetogênica, o indivíduo está perdendo peso, melhora a sensibilidade à insulina, mas ele não aproveita esse aumento da sensibilidade à insulina. E a ideia aqui da dieta metabólica é que você aproveite essa sensibilidade à insulina para consumir mais carboidrato e com o estímulo do treinamento existido, você pode ter um potencial anabólico com essa subida do carboidrato na dieta, tá? Por quê? Porque quando você sobe o carboidrato, o organismo prioriza o uso do carboidrato como fonte de energia, e isso dá mais espaço para a gente ter um estímulo maior na síntese proteica, tá? Então, é uma dieta que não tem. Olha que legal, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui um artigo, ó, um estudo desse ano que fez um design estilo da dieta metabólica. Eu achei muito legal esse estudo, né? Não dá para dizer que é um estudo foda, né? Por causa da metodologia aqui, mas é interessante o estudo e trouxe um resultado interessante. Esse estudo é de 2020, de abril aqui, se não me engano. E eles fizeram isso, uma dieta estilo metabólica com carbo. Mas aqui importante, tá? O próprio Mauro de Pasquale fala, a dieta metabólica, para funcionar bem, você tem que estar em déficit calórico. O Mauro de Pasquale não fica inventando firula que é só comer proteína e gordura ali e ciclar o carbo. Ele fala que tem que ter déficit calórico para ter um resultado bom, né? E a ideia é que mesmo que você não ganhe massa muscular, você minimize a perda de massa muscular ciclando o carboidrato. Essa é a ideia, tá? Bom, então, esses caras aqui, ó, depois vocês podem fuçar esse estudo aqui. Eu trouxe um gráfico aqui, ó. Ó, essa é a primeira investigação a demonstrar a preservação da massa livre de gordura e da taxa metabólica de repouso em resposta a uma realimentação de carboidratos de 2 dias durante uma dieta com restrição energética, em machos e fêmeas magros treinados em resistência. Então, veja bem, o estudo foi feito justamente no contexto de uma dieta metabólica. Indivíduos que treinam, né? Indivíduos com percentual de gordura ali de pessoas magras, né? Não quer dizer que é muito baixo, tá certo? Mas eles salientaram aqui que não estavam fazendo com obesos, esse é o ponto. O que eles viram, então? A atenuação dessas respostas a diversas restrição calórica pode ter sido dependente da restauração do verdadeiro balanço energético ou da interrupção da restrição energética. Então, nesses dias de recarga de carboidrato, eles estavam consumindo a quantidade calórica de uma dieta normocalórica. Então, eles faziam um déficit 5 dias na semana e daí trabalhavam com uma quantidade de calorias normocalóricas. Nossos resultados sugerem que em indivíduos magros, a inclusão de treinamento de resistência, que é a musculação, tá? Alta ingestão de proteína e uma taxa lenta de perda de peso e realimentação periódica podem prevenir algumas das respostas adversas à restrição prolongada de energia.
Porque nesse... Opa. Porque, como eu falei para vocês já, num processo de emagrecimento, a gente tem a redução da taxa metabólica. A ideia aqui é que quando você faz a recarga de carboidrato e caloria, você aumenta as calorias também, você diminui esse efeito da termogênese adaptativa. Pessoal, a termogênese adaptativa não é efeito que dá para evitar, ele depende de quanto mais peso você perde, mais vai ter esse efeito da termogênese adaptativa, ou seja, da redução da taxa metabólica. Com a ciclagem de carboidrato e caloria, ele diz que isso vai atenuar esse efeito, né? Ou seja, isso pode, é como se desse um upgrade no metabolismo ali, tá? É um estudo aqui, ó que legal. Aqui ó, tem dois gráficos. O primeiro para perda de massa gorda e o segundo para massa livre de gordura. E aqui foi feito de indivíduo por indivíduo, tá? Então, se você comparar a dieta, aumentando a figura aqui, ó. Primeiro a massa gorda. Aqui é o grupo que fez refeed na esquerda e aqui é o grupo que fez a restrição sem fazer refeed. Então, a perda de gordura, na média, não deu diferença. Mas, se você olhar entre os indivíduos, teve indivíduos que tiveram uma boa resposta de perda de gordura. Então, é importante deixar claro que a resposta individual pode variar bastante, tá? Olha que legal quando você olha para a massa livre de gordura aqui, ó. Percebam que teve pessoas que... Aqui é o grupo contínuo. Nesse grupo que fez restrição sem refeed, quase todo mundo aqui perdeu massa livre de gordura ou, no máximo, manteve ali uma quantidade pequena, enfim, que é não significativa. Mas olha aqui quem fez o refeed. Algumas pessoas não conseguiram segurar a massa magra, mas tiveram alguns indivíduos aqui que tiveram uma boa resposta, inclusive para aumentar a massa magra. Olha aqui, tem um cara aqui que chega a quase 3 quilos. Claro que quando a gente fala de massa magra, não quer dizer que é só músculo, tá? É importante deixar claro aí que pode ser. Só que eles tiveram cuidado de fazer essa análise 2 dias depois da recarga de carboidrato, tá bom? Então, assim, óbvio que se você fizesse ali, o cara fez a recarga de carboidrato sábado e domingo, vai fazer a medida ali, óbvio que por estar retendo mais água ali com o carboidrato, vai ficar claro que tem um efeito ali, é um viés grande. Então, eles tomaram cuidado de fazer isso 2 dias depois, tá? Ou seja, quando o cara já estava com a dieta com carbo baixo. Então, basicamente, o estudo está mostrando o quê? Que fazer o refeed, fazer essa ciclagem de carboidrato estilo metabólica, teve uma boa resposta para segurar a massa livre de gordura e até aumentar em alguns casos, tá bom? Eu achei, né? Nesse estudo aqui, a gente está supondo que, obviamente, os caras não estavam usando esteroide. Com o esteroide anabolizante, a resposta, eu digo para vocês, na prática, é bem melhor, né? Mas, enfim, por causa até do potencial do esteroide para aumentar a síntese proteica. Então, eu acho legal porque é um estudo novo e não tinha nada parecido, né? Não tinha nada parecido. Então, dieta metabólica é uma estratégia que eu já usei bastante. Hoje eu uso menos porque eu trabalho mais com o meu modelo. E aí, a gente tem o modelo Carb Cycling. Esse modelo, eu não sei se eu estou estourando tempo aqui, mas... 70. Hã? 70. 70? Tá, então acho que mais 10 minutos eu acabo. Nesse modelo, você cicla os carboidratos durante a semana. Então, você tem... Aqui, ó, pessoal, aqui é um exemplo, tá? Mas, na verdade, tem várias formas de fazer isso. Um modelo que é muito utilizado é 3 dias low carb, 2 dias carbo moderado e 2 dias carbo alto, tá? É um modelo, mas se você quiser fazer 4 dias low carb, um moderado, 2 alto, enfim. Eu acho legal essa variação aqui, tá? Então, você pode, você mesmo, criar teu modelo Carb Cycling. Às vezes, você pega um feeling melhor de um jeito que é mais, que você gostou mais de fazer. Então, é questão de testar também. A ideia é parecida com a dieta metabólica, você potencializar ali o aumento da sensibilidade à insulina nos dias de carbo mais baixo, e aí você subir o carbo lá, vai aproveitar melhor, porque você está mais sensível à insulina, enfim. E pode ter uma resposta anabólica aí favorável com a subida do carboidrato, né? Bom, aqui eu dei um exemplo do carb cycling, ó. Carb cycling para um fisiculturista, 33 anos, 82 quilos. Importante, tá, pessoal? Dudu, eu posso começar a ciclagem de carboidrato logo no começo? Tipo, vou começar a dieta amanhã, posso começar ciclando carbo já? Cara,
Eu, particularmente, eu prefiro começar a ciclagem de carboidrato quando a pessoa está com mais dificuldade de perder peso, perder gordura, tá certo? Então, às vezes, eu começo uma dieta normal, reduzindo carboidrato. Leandro, funciona melhor em déficit calórico, segundo os princípios da Luche lá, entendeu? Tá certo? Em dieta hipocalórica, você vai ter um resultado bem melhor, porque você vai aumentar a sensibilidade à insulina, a flexibilidade metabólica. Você pode fazer sem déficit calórico, mas não vai ter uma resposta lá, grande coisa, tá? Sempre, por isso que eu falei, quando vocês esquecerem aqui, voltem lá para os princípios da Luche para vocês entenderem em que contexto a ciclagem de carboidrato funciona melhor, tá? Por isso que eu falo, dá para fazer ciclagem de carboidrato num cara que não faz musculação? Dá, mas não vai funcionar tão bem, né? Dá para fazer num gordinho? Dá. A resposta não, você não vai ver uma resposta tão boa quanto você vê numa pessoa que tem um percentual de gordura mais baixo, né? Por isso que em obeso, eu só vou fazer ciclagem de carboidrato depois de vários meses, se for fazer, entendeu? Enfim. Aqui, ó. Então, eu calculei o gasto energético do cara. Não sei se vocês conhecem essa equação de Tinsley, a nova. É uma equação para calcular o gasto de repouso de indivíduos com mais massa muscular, como bodybuilders, né? Quem não viu, a equação de Tinsley tem no meu e-book Estratégias Nutricionais, lá para definição muscular. É uma equação de 2018. Dudu, posso usar a equação do OMS, da Harris Benedict? Para fisiculturistas, as equações tendem a subestimar o gasto energético. Então, essa equação é mais adequada, tá, pessoal? Então, essa equação é simples aqui, né? Aí, para você calcular o gasto total, você tem que multiplicar o gasto de repouso pelo fator atividade. Aqui eu escolhi 1,7, que é relativamente alto, mas normalmente é 1,6, fica para a maioria das pessoas, né? O cara que tem uma rotina moderadamente ativa ali. 1,7 aqui eu estou considerando que o cara já faz uns 2 treinos por dia, enfim. Aí eu calculo o gasto energético multiplicando o gasto de repouso vezes 1,7, deu 3.475 calorias. Coloquei um déficit calórico e escolhi aqui, 875. Daniel, como eu falei, você pode usar essa estratégia em qualquer pessoa, mas vai funcionar melhor no contexto de se o atleta de jiu-jitsu faz musculação, aí vai funcionar melhor, né? Se o cara está em dieta hipocalórica, vai funcionar melhor. Se tem um percentual de gordura, se não for obeso, vai funcionar melhor. Então, tá? Daniel, a ideia de periodização nutricional é parecida, mas isso daqui é mais voltada para a composição corporal, tá? Ó, aí eu coloquei o déficit calórico, a dieta dele ficou 2.600 calorias. O déficit eu escolhi aqui, tá, pessoal? 875. Não vou entrar no mérito como escolher o déficit aqui, mas enfim. Aí aqui eu escolhi a proteína, 2,5 gramas por quilo, deu 205 gramas. Carboidrato, aí eu coloquei o carboidrato aqui, eu escolhi 40% das calorias de 2.600 e a gordura o restante, né? Deu 28% de gordura. Ó, uma estratégia para montar o carb cycling que eu gosto de fazer, eu acho mais simples, é você multiplicar aqui os valores diários da dieta, né? Proteína 205 gramas por dia, carboidrato 260 e a gordura 81. Eu acho mais fácil multiplicar tudo por 7 para você ter o total que você pode usar na semana. Tá entendido? Então, esse aqui é o total que você pode usar na semana, se você multiplicar tudo o do dia por 7. E aí, quando você vai montar aqui a tabela, no dia moderado, você coloca o total, o normal ali. No dia moderado, você coloca a quantidade normal de cada um. Aí no dia low carb, obviamente, você vai ter que reduzir. Se no dia moderado é 260, Dudu, posso usar 230 no dia low? Eu acho que é muito pouco baixar 30 gramas. Então, eu coloquei ali 180 gramas no dia low carb. Dá para baixar mais ainda, tá? Só não acho legal zerar o carbo, tá, gente? Porque senão vai ficar um desequilíbrio muito grande do dia zero carbo para o dia alto carbo. Daí o cara pode ficar uma bola de água lá no dia de carbo alto, né? De tanto carboidrato que vai comer. Então eu não acho legal deixar o carbo muito baixo. Mas aqui é válido deixar abaixo de 180 tranquilamente, tá? Se quiser deixar uns 150, 130, é tudo uma questão de testar, tá? Esse aqui é só um exemplo. O problema é que se você reduzir muito aqui no dia de low carb, no dia de alto carbo vai ficar muito alto, né? Bom,
E aí a proteína você aumenta no dia de low carb e no dia de carbo alto você abaixa. Lembrem que a gordura também, você pode aumentar um pouco no dia de carbo baixo e no dia de carbo alto você diminui um pouco. Estilo metabólica, né? Ó, lembrando que você tem que fechar a semana total com isso daqui, porque senão você. Porque para manter o déficit calórico total da semana, né? Aqui o déficit calórico diário é 875 calorias. Não precisa estar todo dia com o déficit 875. Um dia o déficit pode estar 900 calorias, o outro dia o déficit pode estar 600. No final da conta, gente, não é o déficit diário que importa, é o déficit total. Por isso que eu falei para multiplicar por 7 para você ter uma dieta ali que está amarrada a um déficit, não importa se um dia lá está com carbo muito alto, outro muito baixo. O cara vai perder gordura simplesmente porque está com um déficit total alto, né? Se quiser, para não ter uma dieta tão desequilibrada, você pode calcular as calorias do dia low carb e comparar com o alto carb para ver se não ficou muito desproporcional. Por exemplo, no dia de alto carbo, o cara está com 3.000 calorias, 3.500 calorias, no dia de carbo baixo, tá com uma dieta com 1.500. Aí vai ser uma dieta difícil de seguir. Então, tentem manter as calorias próximas ali, tá? Mas não precisa ser igual todo dia, tá bom? Porque o déficit total já está certo ali. Funciona bem essa dieta, tá, gente? É uma estratégia que muita gente usa no fisiculturismo. As pessoas vão adaptando, né? O Cris Aceto, que é um preparador de bodybuilder que eu admiro muito, ele faz. Não é bem não é igual o carb cycling que eu mostrei ali, mas ele faz uma ciclagem de carbo frequente, né? Ele trabalha muito com essa oscilação de carboidrato nos atletas. E eu vou falar para vocês, o diferencial do Cris Aceto é a estratégia nutricional. O cara é muito foda. Mas ele faz um acompanhamento bem rigoroso dos atletas, porque quando você olha protocolo de hormônio, essas coisas dos atletas do Cris, você até fica espantado. Cara, os caras usam pouco. E eu conheço mais de um, né? Não vou dizer, muito pouco, mas usam uma quantidade que para um atleta prova você às vezes fica até cético. Mas o diferencial mesmo é aquilo, é trabalhar com tempo e estratégia, né? O Cris, ele trabalha muito a oscilação de carboidrato na semana. Mas o que eu gosto mais de fazer é a ciclagem de... O carb cycling é uma ciclagem de calorias de carboidrato no dia, né? Durante os dias da semana. Eu gosto de ter um modelo... Pô, cara, Mayara, pense o seguinte. Às vezes as pessoas ficam presas assim, Dudu, no dia de inferiores eu tenho que comer mais carbo. Veja bem, qual que é o ponto fraco do teu físico? Se for os inferiores, prioriza eles, né? Agora, se eu tenho uma perna foda e meu braço é ruim, meus braços são ruins, aí o que é mais interessante? Eu trabalhar os meus braços no dia de carbo alto e a perna no dia de carbo baixo, né? Não, mas aí eu não consigo ter a perna direito. Cara, mas a perna é o ponto forte do teu físico. Você tem que minimizar o estímulo sobre ela, não é verdade? Agora, se você quer dar prioridade aos membros inferiores, aí sim, aí faz sentido. Entendo que essa priorização, o ponto da Mayara foi muito importante para falar. Ela deve ser feita de acordo com o treino, mas principalmente você deve pensar no que é teu ponto fraco e teu ponto forte, não necessariamente membros inferiores e superiores, tá, gente? Tá bom? Então, por exemplo, o meu ponto fraco sempre foi peito, tá melhorando. Se eu for fazer essa ciclagem de carbos na semana, eu vou concentrar os carboidratos ali no dia de peito e no dia de outro músculo secundário que eu queira dar ênfase, tá? Mas se as pernas são meu ponto forte, não tem por que nem é interessante, né? Eu fazer esse maior consumo de carboidrato no dia de perna. Bom, ó que legal. O que eu vou falar aqui para finalizar aqui, ó, esse modelo ficando calorias e carboidratos em semana. Então, aqui, em vez de ficar alterando durante os dias da semana, aqui, a ideia é trabalhar com um período de carbo baixo e um período de carbo alto, de vários dias seguidos, tá? Primeiro, eu quero falar de um estudo para vocês, chamado Estudo Matador, tá? A ideia desse estudo foi a seguinte.
eles compararam duas dietas. Indivíduos fazendo uma dieta hipocalórica normal e outro grupo fazia uma dieta que fazia 2 semanas hipocalórica e 2 semanas normocalórica, ou seja, eles estavam ciclando calorias. Um tempo com caloria mais baixa, um tempo com a dieta normal. E aí eles compararam. Claro que o grupo que fez essa variação de calorias, eles levaram o dobro do tempo para ter um déficit calórico igual ao outro grupo que fez a restrição. Imagina então que um grupo fez ali, o grupo que fez a restrição contínua, que manteve sempre em déficit calórico, vamos dizer que eles fizeram por 15 semanas. O outro grupo que fazia 2 semanas de caloria baixa e 2 semanas de caloria normal, eles levaram 30 semanas. Tá certo? E aí, no final das contas, o que aconteceu? O grupo que ciclou calorias, apesar de eles levarem o dobro do tempo, eles tiveram uma perda de gordura expressiva bem maior do que o grupo que fez a restrição contínua, tá certo? Ou seja, essa ciclagem de calorias, daqui, ó, essa curva mais baixa aqui, da perda de peso, é do grupo que ciclou calorias. E essa curva menor aqui é do grupo que fez a dieta normal, sem ciclar calorias. Ou seja, essa ciclagem de calorias pode-se dizer que ela minimizou o efeito da redução da taxa metabólica e, consequentemente, os indivíduos acabaram perdendo mais peso, né? Porque não tiveram. Então, é um estudo de 2018, bem interessante, né? As pessoas não. A dieta foi bem controlada nesse estudo e as pessoas não treinavam. Imagino que a resposta com quem treina vai ser bem melhor, tá? Principalmente em relação à massa magra. Depois eu respondo essas questões, tá? Do carb cycling ali no final. Vamos lá, pessoal. Então, vocês viram que quem fez a ciclagem de calorias teve uma perda de peso expressivamente maior do que quem não ciclou calorias. Engraçado que esse modelo ele é de 2018 e o modelo Aluxa é de 2017. Na verdade, vem antes, porque esse método de ciclagem de carboidrato aqui que eu faço, eu já faço ele desde, sei lá, 2014, 2015, mas eu coloquei ele no meu livro em 2017. E a ideia aqui, em vez de você trabalhar com variando o carboidrato dia da semana, você tem semanas de carbo baixo e semanas de carbo alto, tá? Novamente, vai funcionar melhor em déficit calórico, com percentual de gordura mais baixo e quem faz musculação, tá? E eu falo assim, a ideia é parecida com aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Aquela pessoa que está numa dieta hipocalórica, ela faz um refeed e o físico dela melhora. No outro dia, ela acorda sentindo mais denso, mais seco, com menos água no corpo, né? Então, essa resposta, difícil meu gordinho não vai ver essa resposta, né? Tão facilmente. Agora, o cara ali que tem um percentual de gordura mais baixo vai ver essa resposta mais facilmente. Principalmente se treina. E, claro, obviamente, o esteroide potencializa esse resultado, né? Então, a ideia é aqui, ó, você vai inicialmente fazer uma dieta normal. Aqui, aqui, ó. Dudu, posso começar o modelo Aluxa amanhã? Na verdade, se você não está em déficit calórico ainda, não, você vai ter que fazer uma fase de déficit calórico, perder gordura. E a ideia é justamente você começar a subir o carboidrato quando a resposta está ruim. E é quando a galera tem medo, né? Normalmente, o que acontece? O cara fala assim: tá difícil perder peso, vou zerar carbo. E o que eu estou falando para vocês? Tá difícil perder peso, eu vou aumentar o carbo. Tá, mas não é só subir o carbo e foda-se. Você tem que tá em déficit calórico, né? Então não é só ficar mexendo nos macros, você tem que estar em déficit calórico. Então, qual que é o melhor paciente para mim? Assim, o paciente que eu mais gosto de receber no consultório é o cara que treina e está fazendo low carb e está estagnado na low carb. Esse cara eu adoro, porque eu coloco carboidrato nele, a resposta no físico normalmente muda muito rápido, tá certo? Claro que tem que ter feeling também, né, pessoal? Porque às vezes, se você errar a mão no carboidrato ali, o cara vai ficar retido uns dias e aí vai ficar falando, falei que o carboidrato é coisa do demônio, né? E na verdade, então tem que tomar cuidado, porque como eu falei, tem pessoas que respondem melhor com bastante carboidrato, tem pessoas que você tem que ter mais cautela.
Mas o fato é, subir o carboidrato, normalmente você vai ver uma resposta boa do físico em questão de poucos dias, tá bom? Então, eu sempre falo nas minhas aulas, tá fazendo uma dieta com carbo baixo há bastante tempo, tá difícil mudar o físico? Coloca carboidrato. Só toma cuidado aí a quantidade que você vai colocar. Não adianta colocar muito pouco, mas também tem que tomar cuidado para não exagerar, tá? Bom, então aqui você vai alternar semanas com carbo alto, semanas com carbo baixo. Quantas fases eu posso fazer? É infinita, na verdade, vai depender de quanto tempo de dieta seguir. Normalmente, eu faço 2 a 4 semanas com carbo alto, 2 a 4 semanas com carbo baixo. Tirando a primeira fase, que dura mais tempo, que é, na verdade, uma dieta normal, tá? Você vai reduzir caloria. Aqui é um exemplo de um atleta meu, esse de um cara que eu preparei há muito, muito tempo e tem uma sensibilidade à insulina muito boa. Eu fiz o cálculo aqui do gasto calórico dele, tá, pessoal? Mas na verdade, na prática, eu nem utilizava cálculo com ele. A gente ia ajustando a dieta com o tempo. E aqui tá a dieta dele, a dieta dele que estava com carbo baixo. Essa dieta aqui, pode ver, ó, o carbo baixo dele é 150 gramas de carbo, mas é um cara de 94 quilos. Ele já tava com o BF bem baixo aqui, o percentual de gordura é bem baixo. E aí, ó, ele tava com a dieta assim, já tinha 12 semanas já de preparação. Vê que eu só fui ciclar o carbo com ele depois de 12 semanas. Então, por isso que, assim, eu gosto de trabalhar um período de pré-contest, eu gosto de trabalhar com pelo menos 12 semanas, de 12 a 16, justamente para ter tempo para manipular a dieta do cara. Por que eu não ciclei o carbo antes? Porque ele estava respondendo bem para secar. Então eu coloco o carbo justamente quando está mais difícil perder gordura. E aí, ó, o que eu fiz aqui? Na verdade, a gente só fez a segunda fase aqui, da primeira e para a segunda. Então aqui, ó, o carbo dele de 150 eu quase mais que dobrei, fui para 320 gramas de carbo. Por que eu fui ousado aqui? Porque eu já conheço o metabolismo do cara, tá certo? Mas aqui tinha que ser no mínimo 250 gramas. Eu coloquei 320 porque eu já conheço, eu sei que ele responde bem. A gordura, obviamente, a proteína e a gordura você tem que diminuir, senão você não vai conseguir manter o déficit calórico. Dudu, precisa ser a mesma quantidade aqui e aqui? Não. Só que você tem que ficar esperto para manter um déficit calórico legal, tá? Aqui tá 2.765, aqui 2.810, não muda muito, tá? Então você não precisa ficar muito preso Inclusive, você pode até subir as calorias aqui, mas eu tomo cuidado por quê? Porque eu tinha. Esse atleta ele tinha que bater 90 quilos, tá certo? E ele estava com 94 e estava difícil perder peso. Quando a gente subiu o carbo dele para 320, eu falei para ele aumentar um pouco o aeróbico, né? Porque ele ia ter mais energia, basicamente. E aí o peso dele foi caindo e ele chegou lá nos 90 quilos em questão de duas, 3 semanas. Então foi uma resposta bem. Essas outras fases aqui eu não fiz com ele, é só uma simulação, tá, pessoal? Você, no modelo Aluche, você não precisa fazer as fases pré-prontas. Você vai mudando a quantidade de carboidrato aqui de acordo com a resposta da pessoa, tá? Então, no caso dele aqui, a gente ficou umas 3 semanas com o carbo mais alto. E aí ele foi secando, ele foi perdendo gordura, tá? Então, essa estratégia eu uso muito. É, Não foi um dia que eu falei assim, agora eu vou inventar um modelo de ciclagem de carboidrato. Eu fazia isso na prática já. Eu já achava esse modelo melhor do que fazer o carb cycling normal. E aí eu pensei numa estrutura para ensinar ele. E aí eu coloquei no meu livro, tá? Dudu, eu posso periodizar o treino ali nessas fases? Sim, óbvio, né? Se você tem ali, que nem eu costumo fazer, quando o cara tá com mais carboidrato, eu costumo aumentar o volume, eu falo para o atleta aumentar o volume do treino, tá? Ou até a mesma intensidade, se conseguir. E nas fases de carbo mais baixo, aí não dá para exigir muito do atleta ali no treino, mas fazendo isso, pessoal, não precisa fazer nada extremo. Normalmente eu gosto de trabalhar ali, além do treino de musculação, o atleta ter mais ou menos 1 hora de aeróbico. O volume de aeróbico tem muita relação ali com a manipulação da dieta. Eu acho que quando a pessoa está fazendo 3 cardio por dia de 1 hora, o cara já está, enfim, já é desespero, já. Então, isso tende a ter um prejuízo lá na frente. Então, se você tiver tempo para trabalhar esse tipo de estratégia aqui,
você vai ter uma resposta muito boa. Mas é questão de feeling, né? Eu sei que as pessoas têm medo de subir carboidrato, e o que a gente vê quando sobe o carboidrato, na verdade, é até mesmo um possível aumento do gasto energético nesse contexto, que ajuda a acelerar a perda de gordura, né? É um pouco especulativo isso, mas a gente tem alguns estudos ali que dão certo suporte, que mostram que subir caloria e carboidrato pode ter um efeito ali de como se fosse dizer dar uma acelerada no metabolismo, a grosso modo, né? É por isso que eu falo, se você não está respondendo bem a uma dieta e você está sendo consistente ali, é válido você fazer essa ciclagem de carboidrato e caloria. E depois, quanto mais tempo você faz, mais você pega a manha do negócio, né? E você aprende também que cada pessoa ali, o metabolismo das pessoas é diferente. Tem pessoas que você tem uma resposta muito, muito boa. Então, eu costumo fazer assim, quando eu subo o carboidrato da pessoa a primeira vez, eu falo para a pessoa me dar um feedback de 3 a 4 dias depois. Porque normalmente nesse período eu já consigo ver uma melhora no físico, né? Às vezes o peso cai. Tem atleta que, se você sobe o carbo ali, o peso do cara cai 2 quilos em questão de poucos dias, né? É absurdo. Não quer dizer que foi gordura isso, tá, pessoal? Mas é engraçado, né? Você subir o carbo e o cara perder 2 quilos, né? Ou seja, ué, mas subiu a insulina, né? Então, é um contexto diferente. A gente está em déficit calórico, aumenta a flexibilidade metabólica, o cara tem uma resposta melhor devido à sensibilidade à insulina. E por mais que você suba o carboidrato, o organismo está aproveitando melhor. Então, o que é legal também, algumas coisas que eu tirei disso aqui para finalizar a aula, em mulheres anoréxicas, na anorexia, quando uma das dificuldades de tratar a anorexia é que a dificuldade é fazer a pessoa comer, certo? Obviamente. Mas quando a pessoa com anorexia começa a comer, o metabolismo, o gasto energético dela aumenta e o peso pode cair nos primeiros dias. Então isso é desesperador, né? Porque a pessoa já está com peso muito baixo e ainda assim ela tem que comer muito para o peso subir, porque o gasto energético sobe. Então nesse contexto do fisiculturismo, a ideia seria semelhante. Essa resposta que a gente vê no metabolismo, que a gente vê no fisiculturista, por que a gente não vê tão expressivo num obeso, por exemplo? Porque o cara está justamente num contexto de um percentual de gordura muito baixo e essa resposta do gasto energético parece ser mais acentuada nesse contexto, tá certo? Então, esses são alguns insights que eu tive em relação a estudando outras coisas, como a anorexia, que é justamente o contexto do bodybuilder, você está com um percentual de gordura muito baixo, e por isso que você consegue ter essa resposta tão interessante quando você sobe caloria e carboidrato. Importante, para você ter uma boa eficácia, você tem que manter o déficit calórico, tá, pessoal? Não dá para fugir disso. Não é só ficar mexendo ali nos macros e vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu coloco umas limitações do meu modelo, não é perfeito. Vai ocorrer adaptação como qualquer estratégia, ou seja, você vai perder peso. Quando você ciclar carboidrato, você vai acelerar um pouco o processo, mas a dificuldade permanece, né? Ou seja, é comum ocorrer aumento da fome com aumento da ingestão de carboidrato. Não sabemos bem por que isso acontece. Mais ou menos. É engraçado, aumenta o carbo, a pessoa fica feliz. Não avise a pessoa que vai aumentar a fome dela, tá? Deixa ela reclamar. Porque quando você vai subir o carbo, o cara está feliz. Então, né? Outro ponto. O déficit calórico continua sendo fundamental para perder peso. E a resposta dos indivíduos varia. Então é preciso considerar a resposta de cada um, tá certo? A sensibilidade à insulina das pessoas é diferente, algumas pessoas respondem melhor e outras, mas eu digo para vocês, eu faço esse tipo de estratégia em qualquer indivíduo. A questão é que vai funcionar melhor, principalmente quanto mais gordura a pessoa já perdeu, ou seja, justamente naquela pessoa que está mais difícil perder gordura, que já perdeu bastante porque estava seguindo a dieta. Não adianta começar a ciclar carbo ali no paciente obeso que começou a dieta ontem. Não, esse cara aí, ele perde peso se ele for consistente, tá bom? Agora, por isso que eu vejo uma resposta melhor justamente no fisiculturista, porque o cara já tá com um percentual de gordura baixo, enfim, tá? Mas dá para fazer em qualquer pessoa. A questão é que
Quando vocês tiverem dúvida em que contexto usar, olhem lá para os princípios Aluche lá que fica mais claro, tá certo? Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí. Eu gosto muito de falar disso porque eu tenho muita experiência prática, né? E eu falo assim, eu gosto, que nem eu falei para vocês inicialmente, o meu paciente favorito é o cara que está estagnado ali com uma dieta low carb, porque colocar o carboidrato faz mágica, né? Tá certo? É por isso que é importante essa visão da nutrição, né? O cara não ficar preso a alguma estratégia. Eu não trabalho só com o modelo Aluche, eu trabalho com outras estratégias. É que esse modelo eu uso mais porque eu, com o tempo, achei o mais interessante. Mas, de forma geral, para otimizar a composição corporal, eu falo para vocês: a ciclagem de carboidrato e caloria no longo prazo, em quem faz musculação principalmente, a resposta é excelente. Né? É muito melhor ciclar carbo do que viver em low carb. Né? E veja que eu não falei nada da low carb, porque na ciclagem de carboidrato você trabalha com a low carb. Né? A ideia é justamente você estar ali brincando com o carboidrato. Low carb, high carb, seja nos dias, seja nas semanas. Né? Tem gente que fala assim, o Dudu é anti-low carb. Claro que não, eu trabalho com low carb no dia a dia. Tá certo? A minha dieta mesmo, em déficit calórico, eu trabalho com uma quantidade de carboidrato em 35%, né? E é isso, pessoal. Vou responder mais algumas. Ô, Sérgio, tudo certo? Estourei muito tempo aí ou não? Tá, tudo certo. Sérgio, tá Manteve a sem média, áudio. pô. Tá. Voltou? Você tá sem áudio. Alô, alô. Aqui tá no. O pessoal tá me Tô te ouvindo? ouvindo. O Eu pessoal não tá tô me ouvindo. ouvindo. Não sei Acho que por você quê. está sem áudio. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não, você está sem áudio. Áudio aqui, ó. Você deixou no mudo aí, não foi? Não, eu não tenho. Tá colou? Hã? Eu tô Peraí, ouvindo. ficou mudo aqui. Você está sem áudio. Não sei. Tá com o microfone, mas sem áudio. Pronto. Pode falar, Sérgio. Não, mas você manteve a média. O atraso começou um pouquinho atrás, mas é atraso bom, pô. Atraso que a galera pergunta. Tinha uma pergunta ali, Dudu, se você quiser responder. Tem um cara ali perguntando seu Insta. Meu Insta é só Dudu Aluche lá. Coloca lá que é o Dudu mais importante do Insta, O Dudu, provavelmente. Primeira opção. Depois do Dudu Nogueira. O que mais? Deixa eu só falar com o pessoal aqui, galera. 13h15 a gente vai para aula, então vai dar 15 minutinhos de intervalo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para o Dudu e quem quiser pegar uma água, alguma coisa do tipo, 13h15 a gente entra na sala do Maradona. Eu vou postar aqui novamente, beleza? Aí, Dudu, tem uma. Vitor, eu acho que tanto a metabólica como o carb cycling funcionam legal, cara. Eu prefiro o modelo que eu criei porque eu vejo uma resposta melhor. Eu acho mais interessante, sabe, você ter períodos de carbo baixo e períodos de carbo alto maior, em termos de adaptação, até em resposta ao exercício. Acho que é melhor quando você tem mais tempo com uma dieta ali constante do que ficar mudando semanal durante os dias da semana. Mas assim, o aceto é um bom exemplo disso. Ele trabalha ciclando carboidrato nos dias da semana. E o aceto é foda, né? Então, eu prefiro o meu modelo, mas o carb cycling muita gente usa com maestria, funciona muito bem, tá? Então, o que eu acho mais importante é o seguinte: ciclo em carboidrato. Quando você quando você está estagnado, a resposta é muito boa, né? Daniel, aquela fórmula que eu coloquei lá para a fórmula de Tinvey, você pode encontrar no meu e-book de estratégias nutricionais, tá? Ou você pode correr atrás do artigo do cara lá, tá? É uma fórmula que não é só para fisiculturista, é pessoas que têm uma composição corporal atlética, com uma quantidade de massa muscular. Então, você pode usar para um atleta wellness, né? Para um atleta biquíni que tem uma composição corporal atlética. Não é só necessariamente para o cara muito musculoso, tá? É para pessoas que têm uma composição corporal bem atlética, que as equações normais, elas normalmente vão subestimar o valor, tá? Então, é por isso. Ivan,
O meu modelo é um exemplo, tá? Você pode variar com o tempo, do jeito que você, de repente, vê uma resposta melhor. Tanto que assim, eu falo para você, eu não sigo ali um padrão. Tem pessoas que às vezes eu fico várias semanas com carbo baixo e várias semanas com carbo alto. Aquelas pessoas que não têm uma resposta tão rápida, sabe? Agora, quando o cara tem uma boa sensibilidade à insulina e responde rápido, eu acabo variando mais, tá? Eu, às vezes, fico 2 semanas com carbo alto, daí já baixo 2 semanas com carbo baixo. É assim. Então, Abner, o Carb Cycling é uma opção. Eu prefiro o modelo luxo, mas você pode usar o Carb Cycling. Pode usar a dieta metabólica também, eu já usei bastante. Hoje eu não, eu acho ela mais limitada porque acho 5 dias de carbo baixo ali e 2 dias de carbo alto mais limitado, mas já usei bastante e funcionou legal, tá? Inclusive tem atleta que os meus atletas chegam às vezes nas últimas semanas ali comendo bastante carbo, justamente por causa do tempo ali de preparação, tá? Eu deixo, porque se sobe o carbo lá na reta final, o cara que tem uma boa resposta fica com o físico mais denso, porque tá comendo carboidrato e ainda tá perdendo gordura, né? Então, eu gosto sempre de deixar a ciclagem de carboidrato a partir de 8 a 10 semanas já de perda de peso. 15 dias? Não entendi, 15 dias para quê? Começar a dieta e 15 dias depois ciclar carbo já? Isso? Como eu falei, eu acho você pode começar a ciclagem de carboidrato no começo da dieta, mas eu prefiro utilizar quando a pessoa está mais próximo de um platô, entende? Tá? Pessoal, essas coisas que eu falei aqui, vocês podem encontrar no meu livro de nutrição, no fisiculturismo, tem bastante informação lá. Eu acho que alguns já devem ter. E o e-book Estratégias Nutricionais. O livro tem mais conteúdo que o e-book, só que o e-book está mais atualizado porque é de 2019, o livro é de 2018. Então, aquela equação, por exemplo, do Tinsley lá não tem no livro, só tem no e-book. Tem os dois. Então, assim, é melhor ter os dois. Tá certo? O e-book Estratégias Nutricionais, ele é bem amplo, além de ciclagem de carboidrato, eu falo de outras estratégias, tá? Então, normalmente o pessoal gosta bastante desse e-book Estratégia, tá? E o que eu falei aqui, né, obviamente, não funciona melhor em quem faz musculação, né? A resposta é bem melhor quando a gente cicla. Obrigado, Márcio. Acabou de comprar o e-book. Me ajuda a ficar rico. Ô, Dudu, é importante. Dudu, tá vendo? Tô ouvindo. Além do e-book dos livros, seria importante também falar do próximo encontro com a Uniguaçu, em setembro, o meeting de hormônios. É isso aí, pessoal. Dia 13 de setembro tem um meeting de hormônios. Eu vou estar falando sobre GH lá. E vai ter tem mais 5 palestrantes. Então tá bem. O meeting de hormônios está com conteúdo muito foda, porque basicamente a gente explorou temas que estão em alta, né? Como o Adam vai falar de Cardarine e miméticos do exercício, o Márcio Bassi vai falar sobre exames laboratoriais e usuário de esteroide, o Luiz Paulo vai falar sobre o uso de testosterona em mulheres, o André Rissuti vai falar sobre anticoncepcionais e composição corporal, e o Lucas Casseri vai falar sobre testosterona, TRT e uso de dose suprafisiológica, né? Então é uma coisa que muita gente tem curiosidade de entender as diferenças. Então, o conteúdo do meeting está realmente muito foda, assim. Foi escolhido a dedo ali, porque eu convidei os professores e ainda ajudei na escolha dos temas, justamente porque eu queria colocar temas que a galera curtisse muito, tá? Mais alguma coisa, Sérgio? Por enquanto é isso, galera, bebe uma água e vamos para a sala do Maradona. Beleza? Tudo Valeu, obrigado. Sérgio.
Obrigado pelo suporte de sempre, cara. Eu te agradeço, o negócio Valeu. agradece. Até daqui a pouco, galera. Valeu, galera. Tá? Tem muita informação lá no meu Insta, tá? Informação gratuita, né? Mas é isso. Muito obrigado. Volta 1h15, Daniel. Vai lá na outra sala.